Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos conversar sobre outras opções no tratamento do paciente oncológico, além, claro, da dieta cetogênica que tem ajudado tantos cães aí no mundo inteiro. Então sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai conversar um pouco, para quem está chegando aí, sobre essa maravilha que é a medicina veterinária, né, integrativa oncológica. Sejam bem-vindos, meus alunos da nova turma de dieta cetogênica. Estou vendo bastante gente aqui já. Hoje a gente vai conversar sobre os protocolos além da cetogênica, né? Bom, não é segredo para ninguém que eu já trabalho há alguns anos nessa área de medicina integrativa oncológica. Na verdade, eu senti uma necessidade de estar migrando um pouco, né, para essa área de medicina integrativa oncológica, porque a gente não tem como chegar para o paciente, entregar uma dieta e dizer se vira, né? Então, a gente tem que tratar o paciente como um todo. Então, eu venho sentindo, né, ao longo desses anos essa necessidade desse tratamento como um todo e acabei estudando muito e migrando para essa área que engloba todo o tratamento do câncer e não só a dieta cetogênica, que é importantíssima e que na verdade é a base de tudo, né? Então hoje a gente vai conversar sobre essas outras alternativas que não são tóxicas e que podem ajudar muito esse paciente a ter uma qualidade de vida aí após o diagnóstico de um câncer, né? A gente sabe que o diagnóstico de câncer, na verdade, ele não afeta os cães diretamente, ele afeta, na verdade, mais o tutor, né? Porque os cães, para eles, isso é muito indiferente, né? Então, o que os cães querem, na verdade? Eles querem, se eles pudessem falar, eu acho que eles diriam para o tutor: olha, eu quero continuar andando, quero continuar comendo, eu quero continuar fazendo as minhas atividades, passeando com você. Então, se os cães pudessem falar, certamente eles falariam isso para o tutor, né? Mas o que acontece, que eu vejo na maioria das vezes, são tutores desesperados com um diagnóstico de câncer, procurando todos os tipos de tratamentos, todos os tipos de terapias, de forma impensada, muitas vezes, não procurando ver a real necessidade daquele animal no momento. Isso eu digo não só para câncer, tá, pessoal? Na maioria das vezes, as pessoas que me procuram para tratar o animal de qualquer doença crônica, eles chegam, né? O tutor chega muito afobado, querendo muito resultado, né? Rápido, o que muitas vezes a gente não tem, porque a doença é muito crônica e a gente precisa realmente dar esse tempo para o animal se autocurar, né? Então, a primeira pergunta que nós veterinários recebemos quando iniciamos o tratamento de um paciente oncológico é: meu cachorro vai ficar curado? Então essa é uma pergunta que certamente vocês vão ouvir do início do tratamento até o final. E a pergunta que eu sempre faço no lugar de uma resposta é perguntar para o tutor: você está disposto, né, a dar a qualidade de vida que o seu cão precisa? Porque se você não está, não adianta eu falar que eu vou curá-lo. Se você não quer, se você tem essa ansiedade, se você está passando isso para ele, né? Porque os cães, eles sentem muito do que a gente sente. Então, se a gente fica ansioso, se a gente fica nervoso, e é normal, claro, porque eu já tive um cachorro com câncer e eu sei como a gente fica quando recebe um diagnóstico de um paciente oncológico. Então a gente já pega um tutor precisando de tratamento também, né? E muitas vezes isso é passado para o cão e os cães, como sentem tudo que a gente sente, acabam deprimindo muito o seu sistema imunológico. Então a primeira coisa que a gente tem que tratar quando a gente pega um paciente oncológico é o tutor. Então é trabalhar toda a forma dele pensar, é trabalhar que ele não precisa ter o cão dele por muitos anos, ele precisa ter pelo tempo que ele consegue ficar bem.
Então, isso as pessoas têm que entender, não só para o câncer, mas para uma série de doenças. As pessoas não compreendem que o que vale hoje é você viver, não sobreviver. Não é isso? Então, assim, ninguém quer viver longos anos em cima de uma cama, vegetando, comendo, né, por sonda, sendo oxigenado, porque não consegue respirar, precisando de sonda gástrica, muitas vezes, o que infecciona, por insuficiência renal, causado muitas vezes por quimioterápicos, que acabam sendo metabolizados nos rins, alterações hepáticas, lipidose hepática, hepatopatia crônica, aguda. Então, isso tudo acontece e compromete muito a qualidade de vida dos cães. Então, a gente tem que pensar nisso antes de indicar um tratamento para o paciente e quando você já recebe esse paciente que veio de um tratamento assim, né? E conscientizar o tutor e perguntar para ele o que você quer para esse cão. Né? Eu tenho isso a te oferecer, eu tenho qualidade de vida, tá? A qualidade de vida, ela não anda junto com certas drogas, como eu acabei de falar. Então, certas drogas comprometem muito certos órgãos. E com esses órgãos comprometidos, trato gastrointestinal, fígado, rim, pâncreas, coração, sistema nervoso, sistema muscular, músculo esquelético, com isso tudo comprometido, como eu vou dar qualidade de vida para um paciente? Eu posso fazer a melhor dieta do mundo, eu posso fazer uma cetogênica, como eu disse, toma aqui, agora o filho é teu, né? Mas não é isso que eu faço com os meus pacientes, não é isso que eu quero que vocês façam com os pacientes de vocês, né? Ou com os cães de vocês. Então, a intenção é sempre essa, pessoal, qualidade de vida. Tá? E como a gente consegue isso? Minimizando, claro, essas drogas, esse monte de coisas que existem por aí que acabam atrapalhando muito isso, como eu falei. Ai, doutora Jaque, mas você não utiliza nenhuma medicação para dor, se o cachorro tiver com muita dor, se ele não estiver conseguindo comer, se precisar, certamente eu vou lançar mão. Certamente eu vou fazer uma medicação mais forte, mas eu deixo isso sempre pro e se precisar. Eu não entro com isso no início, porque eu tenho N opções para controle de dor naturalmente. Então, para que eu vou entrar com uma medicação que pode comprometer a vida dele e que eu posso deixá-la de lado e usar quando realmente houver necessidade? Então, a gente precisa ter esse bom senso, a gente precisa saber que a gente tem que entrar com medicações quando elas são necessárias e evitá-las ao máximo, tá? Como? Alimentação boa. Não consegue digerir, já é um paciente que veio de um histórico de quimioterapia, já é um paciente que não se alimentava de alimentação natural, que comia ração, já é um paciente que usou anti-inflamatórios ou corticoides por longos períodos junto com os quimioterápicos. Então, isso tudo tem que ser levado em conta, porque você precisa, primeiro, tratar o fígado, primeiro, tratar o rim, primeiro, tratar o intestino, para que ele consiga receber esse alimento e metabolizá-lo. E não entrar de cara com um alimento que possa sobrecarregar esses sistemas, se eles não estiverem funcionando adequadamente. Vocês entendem? Então, é por aí. A gente tem que avaliar o paciente individualmente. Se esse paciente ele já vem de um histórico de uma alimentação natural, certamente isso vai ser muito mais fácil, né? É por isso que eu friso sempre a importância de uma dieta natural, porque quando chega a hora, quando chega uma doença para você, quando você é bombardeado com um diagnóstico de qualquer doença crônica, seja o câncer, seja qualquer outra doença no seu peludo, você fica desesperado, você quer ajudá-lo de todas as formas, e certamente se ele tiver uma alimentação natural, esse processo vai ser bem mais fácil, porque ele não vai ter uma mucosa tão danificada com alimentos industrializados, entendeu? Ele já vai estar pré-adaptado a entrar em uma dieta terapêutica para aquele problema, que é o caso da cetogênica. Então, se eu já pego um paciente em que já vem de um histórico de alimentação natural, tanto crua, cozida, isso é independente. Tá, pessoal? Eu posso migrar para uma cetogênica independente da dieta que ele está hoje, até ração. Só que o processo é sempre mais demorado. E esse processo que eu espero, né, que é da autocura, a gente precisa dar certas ajudas,
tá? Com certas coisinhas que têm aparecido aí, né, graças a Deus, para estar ajudando a medicina integrativa, não só oncológica, como geral, tá? Então existem nutracêuticos, existem fitoterápicos, existem óleos essenciais que são maravilhosos. Então tem uma série de coisas que a Mãe Natureza resolveu nos presentear, não só hoje, né? Alguns já têm milhares de anos, centenas de anos, mas que sempre acabam voltando, graças a Deus, né? As pessoas, eu lembro da minha avó, ela tratava a gente com xaropes caseiros, então a gente tinha uma tosse, a gente tinha um espirro, e ela ia na farmacinha dela, que ela fazia a produção natural, né? E tinha um remedinho para cada coisa. Então eu cresci assim, muito próxima, né, dessa medicina natural. E é isso que eu busco para os meus pacientes, porque eu sei como isso é importante. Eu vejo quando um paciente chega para mim com histórico de muitas medicações, de alimentos industrializados, como é mais difícil para ele aderir à terapia, né, integrativa oncológica. Então, e quanto mais coisas eu preciso utilizar para esse paciente ficar bem e ter essa qualidade de vida. Então, quanto mais ele se autoagride, mais difícil vai ser para estar trazendo isso de volta para ele, a saúde para a vida dele, né? Por isso, a gente tem que sempre, né, pessoal, sempre frisar o uso de coisas naturais. Tem live de chás na área de membros que é gratuita, depois se quiser dar uma passada lá, pegar essas lives, anotar, fazer no seu frigorífico uma farmacinha, já falei sobre isso na live. E hoje a gente está aqui para falar mais dessa conscientização e do uso dessas medicações naturais e que substituem, na maioria das vezes, com uma dieta adequada, o uso de medicações desnecessárias, tá? Eu fiz algumas relações aqui do que eu queria falar para vocês, para não perder, com relação ao que vocês me perguntaram, né? Me mandaram de perguntas, para eu estar conversando aqui. Então, vamos começar pelo CBD. O CBD é uma coisa que eu utilizo muito junto com a dieta cetogênica. Primeiro, para controle de dor. O CBD ele é usado, né, para controlar a dor, tanto oncológica, quanto ortopédica, quanto visceral. Independente do tipo de dor, a gente tem um receptor endocannabinoide para cada tipo de patologia e cada sistema, né? Desde alergias até tratamentos oncológicos. A gente só precisa saber qual utilizar, né, e a dose iniciar e, claro, avaliar a condição do paciente no momento para ele estar recebendo esse óleo, tá? Não é só comprar um óleo ali de associação, botar uma gotinha na língua e rezar para dar certo. Tá, pessoal? O CBD, ele também tem contraindicações, ele também precisa de um acompanhamento, assim como um medicamento normal que você compraria numa farmácia, tá? Porque quando ele é usado incorretamente, ele pode atrapalhar, inclusive, a absorção de muitos nutrientes na dieta, pode atrapalhar, ele pode interagir com outras medicações. Na verdade, ele nem é indicado para estar usando junto com algum medicamento. O uso do CBD ele deve ser feito isoladamente, pelo menos 30 minutos a uma hora, das medicações tradicionais, de qualquer alimento, justamente para que não ocorra essa interação. Desculpa, o vídeo pausou, vamos voltar aqui. Dele com outras coisas que o animal está tendo, tá? De sinal clínico. Pessoal, no final eu vou dar um tempinho para responder as perguntas de vocês, tá? Eu tô colocando aqui algumas perguntas que eu recebi por e-mail da turma de dieta cetogênica, né, da imersão, mas no final eu vou dar um tempinho para todo mundo aqui colocar as dúvidas para a gente conversar melhor, tá joia? Então eu vou falar um pouquinho primeiro do que eu tenho que falar e depois a gente conversa no final. Então o CBD, ele tem esse receptor, que é o CB1, que age diretamente no cérebro, e ele é usado mais, claro, para controle de crises convulsivas. A gente tem o CB2, que também é usado para modular o sistema imunológico e também ajuda em algumas células do sistema nervoso e também é utilizado para o câncer,
tá? Já que age em favor do sistema imunológico. Então, o CBD, ele tem, eu ficaria aqui o dia inteiro falando de CBD, ele tem inúmeras características, inúmeros tipos, o que a gente precisa ficar atento ao CBD. Não vou falar da parte técnica do CBD, que isso eu vou falar depois para os veterinários que estão aqui em uma aula privada. Mas hoje o que é importante é a gente prestar atenção quando for prescrever um CBD. A marca, a origem desse CBD, se ele realmente possui os selos de pureza que são importantes e eles devem estar presentes, né, no rótulo. Então, qualquer produto, principalmente os CBDs e os óleos de peixe, os ômegas. Então, eles precisam estar com esse selo visível para você. Então, se você não consegue, se você pega um frasco de CBD, que a maioria das pessoas chegam, né, até mim com esse frasco, só com uma etiquetinha que foi feita, você vê numa impressora de casa, né? Com um percentual em cima de 1% ou 0,5%. E eu olho atrás, não tem nada escrito, eu não sei nem que foi diluído aquilo, eu não sei nem como se é realmente o CBD que tem ali, porque ninguém fiscalizou, não teve nenhum órgão ali para estar me dando, né, a comprovação de que aquele produto realmente é um produto puro, que ele tem uma certa grau de pureza que eu preciso, porque senão eu acabo causando danos para esse animal. É a mesma coisa com ômega. Então, se eu não tenho esses certificados de pureza, se eu não tenho esse controle de qualidade, como é que eu vou garantir que esse produto funcione? E pior ainda, que eu vou garantir que esse produto não faça nenhum dano maior do que o que já tem ali. Por exemplo, se eu estou usando um CBD por controle de ansiedade, o que ele pode causar? Um efeito contrário. Ele pode fazer com que o animal fique mais ansioso ainda. E se eu estou usando um CBD para controle de dor, então eu posso causar uma dor muito maior num outro órgão que o CBD age diretamente, se não for o CBD correto. Vocês entenderam? Então, por exemplo, se eu uso um CB1 num animal que tem uma dor crônica de câncer e que eu preciso de um controle com doses maiores, eu posso causar efeitos adversos. Isso depois a gente vai conversar com calma, vou passar doses e vou conversar com vocês mais detalhadamente sobre o CBD ou sobre o tema que vocês colocarem lá para a gente conversar e que tiverem mais dúvidas, tá? Mas o CBD, ele é um tema muito amplo, que precisa de ser conversado detalhadamente, cada ponto, conversado sobre como introduzir essa medicação, né, esse óleo no animal, e como eu falei, longe de medicações, longe de comida, e evitar aí, claro, doses excessivas ou doses abaixo das terapêuticas, tá? Então, isso que é importante a gente prestar atenção quando for usar um CBD. Selo de qualidade é a primeira coisa, tá, pessoal? A gente tem aqui também uma coisa que eu queria falar com vocês, antioxidantes. Então, o que eu vejo muito são pacientes oncológicos já chegarem para mim com uma lista enorme de antioxidantes, vitamina A, vitamina E, vitamina C, um monte de vitamina, não vou nem colocar tudo aqui. E o que acontece? Existe uma controvérsia muito grande, muitos estudos, tanto a favor contra o uso de antioxidantes, tá? Junto com quimioterápicos. Então existe essa disputa aí vamos dizer, de pesquisas, né? Eu, na minha rotina, eu gosto de usar antioxidantes naturais na alimentação. Eu não gosto de suplementar quando o paciente ele faz um tratamento quimioterápico. Porque os antioxidantes, na verdade, eles acabam sequestrando os radicais livres, que é, na verdade, o que o quimioterápico gera para poder controlar o crescimento do tumor. Então, se os antioxidantes sequestram, eu digo sintéticos, tá, pessoal? Sequestram esses radicais livres, a gente não tem o efeito do quimioterápico. Então, você vai estar agredindo esse animal com quimioterápicos e ao mesmo tempo vai estar inativando esses quimioterápicos através dos antioxidantes. Por outro lado, os antioxidantes, eles são justamente importantes para estar diminuindo esses radicais livres que geralmente estão muito acima do normal num paciente oncológico.
Então vocês estão vendo que entra muito em conflito a medicina tradicional com a medicina integrativa, né? Então já começa aí. Quando você recebe um paciente que faz tratamento quimioterápico, você tem que estar pronto para conversar com o tutor sobre isso, né? Então, existem sim, os antioxidantes ajudam muito e eles precisam ser feitos em doses muito mais altas do que o que ele vai receber na cetogênica, porque a cetogênica a gente tem quantidades limitadas de carboidratos e geralmente os antioxidantes eles vêm da onde, né? Eles vêm dos vegetais, eles vêm das folhas, eles vêm das frutas, eles vêm de sementes e nem sempre eu consigo utilizar quantidades altas de antioxidantes numa cetogênica. E se esse paciente vem de quimioterapia, já fica mais complicado ainda, porque ele já vem com os radicais livres lá em cima e o excesso de radicais livres acaba comprometendo e sobrecarregando a função das mitocôndrias, que na verdade são ali a fonte de energia desse animal. Então, vocês entenderam? Eu preciso retirar esses radicais livres e a quimioterapia acaba gerando cada vez mais. E se eu entro com antioxidante para controlar esses radicais livres, eu acabo inativando o quimioterápico que foi usado. E se eu inativo o quimioterápico, é uma cascata. Se eu ficar aqui, eu falo até a noite para vocês o que acontece com o uso de uma quimioterapia e o uso de um nutracêutico para tentar contornar os seus efeitos. É uma bola de neve. É um enxuga-gelo, que dizem, né? Então você faz a agressão, gera aquele monte de coisas ruins. Eu tenho que entrar com o nutracêutico para o fígado, um para o rim, um para o intestino, porque acabou com todas as células e todas as bactérias boas que tinham ali. Então eu tenho que tratar todo esse intestino novamente. Eu tenho que entrar com muito anti-inflamatório natural. Então os ômegas têm que ser em doses muito maiores do que as normais. Eu não consigo fazer isso através de fontes dietéticas na cetogênica, porque a cetogênica não é rica em proteínas, ela é rica em gorduras. Então eu não consigo entrar com muitos peixes de forma natural na cetogênica. Entenderam? Eu tenho que entrar de forma de suplementação mesmo. Então, entro com os olhos. Mas se está fazendo quimioterapia, isso acaba complicando a dieta cetogênica, porque eu tenho que entrar com quantidades muito acima das que eu entraria. Então, tudo é sempre muito desbalanceado quando você pega um paciente que já vem de um histórico de quimioterapia, de radioterapia, do que for. Tá? E geralmente esses pacientes também vêm junto aí, né, com o pacote, os anti-inflamatórios, que são os corticoides. E aí ferrou tudo. Aí você já tem, com certeza, um longo trabalho para fazer com ele. Tá? E eu digo trabalho mesmo, porque não é uma coisa que você resolve assim. É uma coisa que você tem que, com certeza, esse paciente vai ter trabalho para digerir essa dieta, vai ter efeito colateral com qualquer coisa que ele tomar, até com uma colherinha de kefir de água. Ele pode vomitar, porque ele está vomitando até com o ar que ele respira. Então é um paciente que você realmente tem que, quando você recebe lá no início, conversar com o proprietário. É isso mesmo que você quer para o seu cão? Ele vai ter isso. Eu não sei se te explicaram quando ele foi fazer o procedimento medicamentoso, mas isso é importante vocês questionarem e vocês perguntarem para o tutor e perguntarem para o veterinário que foi indicar qualquer tipo, não só quimioterapia, qualquer tipo de tratamento para o seu cão. Não ficar com medo de questionar, tá, pessoal? Às vezes eu recebo muitas pessoas que falaram: ele não me deu abertura, o veterinário não me deu essa abertura que você está me dando, de perguntar, de falar. Não é abertura, vocês têm o direito de perguntar, isso vai ser feito no seu cão, entendeu? E nós, veterinários, temos o dever de informar. Se a pessoa que está fazendo o tratamento não sabe, informe você, porque você está pegando esse paciente e vai pegar com todos os sintomas que vão vir de lá. Então, se esse paciente, se esse tutor não for informado do que está por vir, ele vai colocar a culpa na dieta, nos nutracêuticos. É a primeira coisa que ele vai fazer. O cachorro pode estar lá, feito uma semana de quimioterapia, pode estar cheio de corticoide, e aí você vai lá, faz aquela dieta linda cetogênica, entra com nutracêuticos importados, faz aquela coisa, aquele tratamento integrativo
dele olhar assim e falar, nossa, meu cachorro vai ficar curado. Mas aí entra a parte que a gente está conversando aqui, né? A parte da quimioterapia. E aí, você entra no primeiro dia de dieta, ele vai, vomita. Aí o tutor, olha, ele vomitou. Foi alguma coisa da dieta. E aí você vai chegar e vai falar, olha, a gente conversou lá no início, eu falei que isso poderia acontecer, é um animal que vem de um longo histórico de ração, de alimentos industrializados, é um animal que está usando corticoide por muito tempo, é um animal que está fazendo quimioterapia por muito tempo, ele pode deixar de comer, ele pode vomitar, ele pode não querer levantar, ele pode ficar nauseado, ele pode perder pelo, assim como nós, o que é muito raro, mas acontece. Então, ele pode perder peso, tá? Ter úlceras gástricas, dores abdominais, isso pode acontecer, isso não vai ser da dieta. E esses efeitos dos quimioterápicos, eles podem se prolongar por vários meses, tá? Então, às vezes, você pega um paciente que fez quimioterapia há 3 meses atrás, e aí ele começa a apresentar os sintomas. E aí você, putz, será que é a dieta? Não, pessoal. A quimioterapia, ela pode apresentar sintomas desde lá de trás, tá? Há meses à frente. Então, às vezes fica acumulado. Os endocannabinoides, os canabinoides, se você entrar, eu não gosto de entrar com tudo junto, justamente por causa disso. Porque o tutor sempre vai colocar a culpa no que foi introduzido ali. E como o animal já está muito sobrecarregado de coisas, você não vai saber o que está dando certo. Então, o ideal é você entrar com uma coisa de cada vez, um nutracêutico de cada vez. Assim como a alimentação. Faça a transição mais lenta para esses pacientes, né? Mesmo que você tenha pressa para introduzir a cetogênica, que seja um tumor, por exemplo, de linhagem hematopoética, que são os tumores mais agressivos, não tenha pressa, tá? Tentem fazer, mesmo que o tutor fique ansioso, coloque você contra a parede, que muitas vezes, estou falando por experiência própria, isso acontece muito, tá, pessoal? Então, as pessoas vão te colocar contra a parede, para que você faça as coisas muito rápido, tá? E isso não deve ser feito. Lembra que esse é um paciente oncológico, é um paciente que já está doente, né? Então, se tem um câncer ali, é um organismo que está doente. Então, você precisa recuperar isso. E esse organismo, ele ficou doente, não foi do dia para a noite, né? Esse organismo ficou doente durante um tempo, até chegar a desenvolver um câncer. E para você tratar isso, certamente não vai ser do dia para a noite, não vai ser rápido. Então, comece introduzindo uma coisa de cada vez, faça a dieta aos poucos, introduza, se você vê que é um paciente, principalmente os mais velhinhos, né, que sentem mais, os idosos. Então, um paciente um paciente sênior, né, de 8, 10 anos, certamente você vai precisar de um tempo maior de transição. Isso para qualquer coisa, tá, pessoal? Até os tutores que estão aqui participando, que eu estou vendo bastante. Isso até para vocês fazerem qualquer transição, tudo tem que ser muito lento. Quanto mais velhinho for o cão, mais lento tem que ser essa transição, tá? Para qualquer coisa, para medicações, para fitoterápicos, para chás, tá? Para as ervas, para óleos essenciais, tudo tem que ser muito devagar, porque eles são velhinhos, eles já estão muitas vezes com muitos problemas acumulados, e o paciente oncológico muito mais, né? Então a gente tem que tomar cuidado com os antioxidantes nesse sentido, tá? Então, dependendo do câncer, eu entro com antioxidantes. Se ele não estiver fazendo quimioterapia, eu entro com antioxidantes. Se ele tiver, eu não entro. Então essa é a minha conduta hoje. Tem muitos veterinários que fazem o contrário, entram para controlar. Mas como eu falei, existem muitos estudos já que apoiam que isso acaba diminuindo os efeitos dos quimioterápicos. Então eu prefiro não usar. Eu faço a parte dietética, eu entro com outras coisas que possam ajudar ao invés dos antioxidantes, tá? Então, sobre os antioxidantes, era isso que eu queria colocar aqui para vocês. Os nutracêuticos, que são muito importantes. O pessoal da imersão vai ver isso com calma, tem uma aula só de nutracêuticos, de doses, não se preocupa que tá tudo lá, viu, pessoal? E também a gente vai discutir bastante isso na comunidade.
E no final, lembra de eu falar sobre a comunidade, quem tá aqui, de medicina integrativa oncológica, antes que eu esqueça. Então, os nutracêuticos, eles são importantes para quê? Os nutracêuticos, eles precisam ser utilizados quando o paciente entra na cetogênica, principalmente aquele paciente que já está usando alguma medicação, então para proteger o fígado. O fígado é um órgão que precisa estar muito forte, precisa estar limpo e precisa estar bem para você iniciar uma cetogênica. É o órgão número 1 para cetogênica. Muita gente acha que é o rim, que é o estômago, que é o intestino. Não, é o fígado, tá? Então a gente precisa do fígado para metabolismo de gorduras, de tudo. Então ele precisa estar 100% e a gente precisa dar esse suporte para ele, porque na maioria das vezes ele não está, né? Então eu prefiro pecar pelo excesso. Então eu gosto muito de usar a glutationa, que na verdade a gente não tem como usar a glutationa direto, né? Porque ela acaba sendo perdida, né, no trato gastrointestinal e não sendo aproveitada. Então a gente consegue usar a N-acetilcisteína como fonte aí precursora da glutationa. Então dá para fazer o uso da N-acetilcisteína, a gente compra aí em qualquer farmácia e faz doses terapêuticas para poder ajudar esse fígado a estar metabolizando aí essas gorduras que estão vindo da parte dietética e até pacientes de vocês mesmos que não estejam em dieta cetogênica, que vocês querem dar uma ajuda aí para o fígado. A N-acetilcisteína, que é o NAC, sempre dá um up e sempre dá um respiro, né, para esse órgão tão importante. E principalmente quando o tumor é no fígado, isso nem se discute, né? Então é um nutracêutico que eu uso muito na cetogênica e fora da cetogênica também, para aqueles pacientes que estão com alguma sobrecarga em fígado, em vesícula, enfim, é um nutracêutico que eu gosto bastante. E o SAMe, né, o S-adenosilmetionina, eu gosto bastante também porque tem aquela ação a nível de vesícula biliar e a gente precisa justamente desse metabolismo das gorduras funcionando adequadamente. Então eu sempre uso o SAMe. E a silimarina também é um excelente fitoterápico e que também tem um efeito muito bom a nível de fígado. Então esses três, a silimarina é mais um fitoterápico, né? Não seria... É um nutracêutico fitoterápico, mas o S-adenosilmetionina, que é o SAMe, e a glutationa, né, que é o NAC, que é a N-acetilcisteína, que é seu precursor, a gente faz através de suplementação nutracêutica, tá? Uma outra coisa que eu gosto de fazer de suplementação nutracêutica é a curcumina. Então, a curcumina, ela tem... A gente vê aí, né, milhares de estudos aí, se você colocar no Google acadêmico, vai te dar uma lista gigantesca de benefícios da curcumina, tanto no controle da inflamação e até no controle da dor. Então, importantíssima para o paciente oncológico, porque ele certamente é um paciente muito inflamado, e quanto mais a gente consegue, né, controlar essa inflamação, melhora a qualidade de vida dele. Então isso que trabalha a medicina integrativa oncológica, né, o controle da inflamação, seja através da alimentação, seja através da nutracêutica, seja através da fitoterapia e seja através dos óleos, do ozônio, da fisioterapia. Isso tudo é muito importante para que a gente tenha esse conjunto aí de bloqueio, né, de crescimento tumoral. Então a curcumina é importantíssima para o controle da inflamação e da dor também, lembrando que ela é sempre potencializada, né? Eu nem mando aviar formulações de curcumina, porque a gente utiliza em doses muito elevadas, dependendo do tipo de câncer. A turma também vai ter isso, né? Na turma de imersão vai ter essas gente, as perguntas eu vou responder. Depois a gente vai conversar. Então, a gente faz uso dessas medicações que ajudam muito no controle da inflamação, tá? Eu gosto muito do ozônio. Então, se o seu paciente pode
investir em sessões de ozônio, quando começa a cetogênica, maravilha. Aí os seus problemas vão ser reduzidos a 50% na questão de absorção da dieta, metabolismo das gorduras, tratamento de mucosa intestinal, oxigenação de tecidos, controle de inflamação, todos aqueles benefícios do ozônio, de oxigênio, né, que o câncer odeia, de oxigenação celular, acaba ajudando vários outros órgãos a metabolizar tudo que você está oferecendo de bom. Então você não vai ter efeito colateral, você vai poder acelerar um pouquinho as fases da cetogênica, entrar com doses um pouquinho maiores para estar controlando, né? Às vezes é um tumor que cresce muito rápido, o cachorro não está fazendo químio, e você está tendo que controlar só com dieta, só com a parte nutracêutica. Então vamos tentar fazer o ozônio junto, porque aí você consegue fazer as coisas de forma um pouquinho mais aceleradas do que elas seriam normalmente, tá? Então o ozônio, ele dá esse suporte pra gente, para tudo, né? Eu digo que o ozônio é uma maravilha para tudo quanto para todo quanto é tipo de câncer, né? Para tudo quanto é tipo de doença. É uma coisa que, se eu pudesse, eu morava lá dentro. Eu sempre falo de uma máquina de ozônio, porque é maravilhoso para a pele, para sistema nervoso, para alergias, porque trata a parte intestinal, lógico, mas para a parte celular, que é o oxigênio, que é o que a gente precisa, né? Essa oxigenação tecidual para que o câncer não se desenvolva tão rapidamente, é que a gente precisa dessa ajuda da ozonioterapia. Então, os meus pacientes, sempre que o tutor fala, olha, eu consigo, eu posso fazer, vão associar à terapia integrativa, porque dá certo, pessoal, vai por mim, é menos problema, sabe? Então, a gente tem também o Viscum-Album. O Viscum-Album também é uma opção de tratamento integrativo, né? A gente tem... Eu, na verdade, aprendi a usar o Viscum na Alemanha, fiz um curso lá há muitos anos atrás, na época que nem tinha aqui no Brasil. O Viscum, ele já é usado há séculos, né? Então, não é aqui do Brasil, ele não é brasileiro, ele tem que ser importado. E a gente consegue utilizar o Viscum de várias formas, endovenosa, subcutânea, e o Viscum, ele também tem propriedades apoptóticas, né, de morte celular programada, e a gente consegue fazer com que ele faça essa apoptose em células tumorais e não em células boas. Então a gente estimula o sistema imunológico, né, falando mais claramente, a destruir as células tumorais e preservar as células boas. Como você vai estar estimulando o sistema imunológico a fazer isso, certamente a imunidade desse paciente vai melhorar, o apetite vai melhorar, a disposição, tá? Então o sistema imune vai ficar aí bem mais turbinado e ele vai ter, com certeza, muito mais condições de estar seguindo a cetogênica passo a passo, como ela deve ser, com todas as fases. Porque se você não entra com um suporte, como por exemplo o ozônio, dependendo do paciente que você vai receber, dependendo dos exames desse paciente, dependendo do ultrassom, dos bioquímicos, você não vai conseguir fazer a dieta cetogênica nele a tempo. Então você precisa dessa ajuda da medicina integrativa externa, né? Tanto da reabilitação, que é a parte física, que precisa também ser trabalhada, até pela oxigenação tecidual, pela atividade física que é necessária para que a gente atinja a cetose adequada. Então a cetogênica precisa de atividade física, então é importantíssimo manter esse paciente em atividade. Então todo esse conjunto, né, é que faz com que esse paciente precise cada vez menos da quimioterapia e se beneficie cada vez mais com essas terapias integrativas. É o conjunto, né? Às vezes as pessoas falam, olha, a dieta cetogênica faz isso, o Viscum faz isso, né? O Elixir, eu trabalho com o Elixir, que é onde eu aprendi a usar o Viscum, né, que é farmacêutica na Alemanha, e hoje, graças a Deus, a gente tem aqui no Brasil, tem como fazer aqui no Brasil. Até 2 anos atrás isso não era possível, a gente tinha que importar o Viscum e era complicadíssimo. A mesma coisa o canabidiol, hoje a gente tem o canabidiol para controle de inflamação, de dor,
e consegue utilizar aqui no Brasil canabidiol de boa procedência, canabidiol importado, a gente consegue fazer essa importação legalmente. Depois eu vou estar passando para vocês as formas e como vocês fazem isso, né, com os pacientes, como vocês vão fazer isso com os pacientes de vocês. Então isso vai ser passado também. Então, hoje, o importante aqui é vocês saberem que, além da cetogênica, que na verdade é a base, porque se seu paciente, ele continua comendo uma alimentação rica em carboidrato, né? Ou seja, mesmo que não seja um alimento industrializado, se ele come uma dieta que é rica em carboidrato, pouca coisa vai adiantar se você entrar com esses nutracêuticos, com essas terapias, com a quimioterapia. Tá? Então, a cetogênica é a primeira coisa que você tem que fazer para um paciente oncológico. No mínimo, uma low carb, se ele não aguentar uma cetogênica. Mas os carboidratos, certamente, eles têm que estar muito abaixo do recomendado para que esse paciente tenha o mínimo de qualidade de vida. Então, se fizer só uma cetogênica, os carboidratos têm que estar muito abaixo do normal, tá? Muito abaixo. Então, que é importante aqui vocês entenderem é que cetogênica, número 1, não tem condições, o tutor não tem condições de fazer mais nada, mas quer fazer a cetogênica. É por onde ele deve começar. Tá? É por onde a gente consegue mais evidências científicas. Se vocês colocarem lá no Google acadêmico, no PubMed, vocês vão ver que tem inúmeros trabalhos sobre a cetogênica, tanto em pessoas quanto em animais, para tratamento de crise convulsiva, que eu também comecei a pesquisar na época que eu estava na Flórida, comecei meus estudos lá e eu comecei a estudar sobre a cetogênica, né, pela minha parte de neurologia, então consigo, inclusive, controlar muito bem crises convulsivas, né, que muitas vezes a gente teria diariamente aí de animais com tumores cerebrais, a gente consegue diminuir muito com a cetogênica essas crises, então a gente consegue minimizar aí o uso de anticonvulsivantes, aumento de doses e principalmente que esse animal vá parar numa emergência por causa de crises convulsivas. Isso é muito importante, né, pessoal? Porque a gente sabe que um paciente oncológico, quando ele chega na emergência, complica tudo, começa a complicar tudo. Para controlar a crise convulsiva, a gente tem que usar anticonvulsivante em altas doses, muitas vezes até induzir esse paciente ao coma para tirar ele do estado epilético. E quando você faz isso, você acaba agredindo muito o fígado, e aí depois vai rim, e aí quando você vai ver, esse paciente não sai da crise convulsiva, você precisa entrar com anti-inflamatórios, com corticoides, para poder diminuir edema, e é uma bola de neve. Quando esse paciente, se ele sai da emergência, ele já vai chegar para você precisando de todo o tratamento de novo. Então, eu sempre falo para o tutor, a cetogênica é a forma mais econômica de controle do câncer. Então, se o tutor ele não tem condições de fazer nenhum tratamento oncológico, que seja, como eu falei, químio, rádio, que é um dos mais caros que a gente tem e que nem todos os lugares a gente consegue, né? Radioterapia, visco álbum, cirurgia, tratamento com ozônio, fisioterapia, reabilitação, nutracêuticos, que se a gente não consegue essa parte nutracêutica de boa procedência, também não adianta usar. Vai me atrapalhar, porque vai ter mais amido ali, aumentando o índice glicêmico da minha dieta, do que o próprio nutracêutico. Então, se eu não tenho uma boa procedência de tudo, né, de terapias associadas, eu prefiro não entrar. Se eu não tenho o melhor visco, se eu não tenho o melhor CBD, se eu não tenho o melhor nutracêutico, existem, claro, várias opções de nutracêuticos naturais e a gente pode estar incluindo isso na dieta e vocês vão estar vendo na imersão isso, tá? Então, o tutor pode não ter condições financeiras de fazer todo o restante do tratamento que iria muito ajudar o paciente. Iria muito fazer com que ele passasse pelas fases da dieta cetogênica sem sentir, né, praticamente nada, principalmente se ele vem daquele histórico de alimentos industrializados e de alto carboidrato, né? Mas se isso não é possível, faça cetogênica. Certamente é a coisa mais barata que ele vai poder fazer por esse cão que está com esse problema.
né? Porque alimento hoje, para cetogênica, a gente consegue até na feira, com restos de talos de folhas que ficam no chão. Você vai no açougue da feira, ou no açougue da esquina, ou vai em algum fornecedor de carne, e você consegue coisas que até Deus duvida. Eu conseguia, né? Que a minha Meg já virou estrelinha no início do ano, mas eu fazia para a Meg uma dieta, sempre fiz muito rica em gorduras naturais, então eu conseguia, eu gostava de adquirir esses produtos em feiras livres, eu conseguia fornecedores, né, que tratavam os suínos, por exemplo, né, no fundo do quintal, então eu fazia amizade com eles, então eu conseguia as carnes, logo após o abate, era abate caseiro, não era abate industrial, e eu sabia que aquele animal ele cresceu solto, porque a quantidade de produção daquele produtor é muito pequena, assim como os ovos. Então são coisas que não são tão caras, né, e que qualquer tutor pode fazer, né? Então isso independe da condição financeira do tutor iniciar uma dieta cetogênica ou uma dieta low carb, que também é indicada caso o animal não assimile bem a cetogênica, né? E a gente vai estar conversando sobre isso também na imersão. Então é importante a gente saber isso, né, pessoal? Tem todas essas alternativas se o tutor tiver condições financeiras para estar investindo. Porque se você coloca um canabidiol de péssima procedência, vai complicar teu paciente. Se você coloca, como eu falei, um Viscum que não é bom, certamente não vai ser muito bem aproveitado, tá? E os protocolos de Viscum, de canabidiol, de nutracêuticos, de fitoterápicos vão ser passados para vocês também na parte de terapêutica. Claro que existem contraindicações, né? Nem todos os tumores a gente pode usar a glutationa, a gente pode usar o SAMe, nem todos os tumores nem todo paciente, né? Então a gente vai poder usar tudo que eu falei aqui e muito mais, porque tem muito mais coisas que não dá para eu falar aqui, que vocês vão estar vendo no curso, mas que também ajudam muito e que precisam ser introduzidas a esse paciente, claro, de forma individualizada, né? Saber como está esse paciente, avaliar os exames, acompanhar através desses exames, tanto físicos quanto bioquímicos, de imagem. Isso é importantíssimo para que você consiga sucesso no seu tratamento, né? Então, não é só colocar a dieta ali e sair de campo e voltar daí a 20 dias para fazer um retorno. Cetogênica não é assim, né? Então, a gente ainda vai conversar sobre isso também. A cetogênica, a gente precisa ter o tutor sempre em contato com você, informando como está esse paciente, o que aconteceu com ele no dia da introdução, se ele teve algum episódio ao longo daquele dia. Então, isso faz com que o seu atendimento seja diferenciado também, claro, porque você vai ter que fazer essa atenção maior, né, para esse paciente, tem que dar essa atenção maior, até por ele ser um paciente oncológico, ele ter esse requerimento, né, de uma maior atenção sua. Então, por isso, o valor do seu serviço, né, precisa ser muito bem definido com o tutor, para que você tenha essa disponibilidade, inclusive nos finais de semana. Então, é um paciente que você não pode abandonar, como eu falei. É um paciente que você abraça e fica com ele, tá, no seu colo, até a hora dele chegar, que é o que eu faço. E quando chega, você não tenham dúvida, tá? Vocês vão ouvir do tutor sempre um muito obrigada por ter feito o meu cão chegar até aqui do jeito que ele chegou, sem precisar de uma hospitalização, sem precisar ficar internado, viajando, caminhando todos os dias comigo, saindo para passear, comendo bem, feliz com a comida, né? Então isso vai ser, essa é a melhor forma que vocês vão ter de recompensa, não tenham dúvida, porque isso vai chegar para vocês, como chega para mim todos os dias, esse agradecimento, não pelo cachorro ter morrido, mas por ele ter sobrevivido bem, né, o quanto ele conseguiu. E isso para mim é muito importante, e isso tem que ficar claro quando você abraça esse paciente da cetogênica, tá? Então isso tem que ficar muito claro para o tutor. Você vai estar com ele ali todas as horas. Você não vai prescrever a dieta e marcar um retorno para 20 dias, que isso não vai dar certo,
Tá? Então você tem que estar ali para mexer nas fases, para alterar concentrações, percentuais, entrar com o nutracêutico quando precisa, retirá-lo quando for necessário, entrar com um probiótico, retirá-lo, com pré-biótico, retirá-lo, sabe? Então isso é muito importante, isso requer individualização, né? Isso requer acompanhamento diário. Então esse é meu recado hoje para vocês. Sejam todos bem-vindos a essa turma de imersão, essa é a primeira live para vocês. A gente vai ter outras conversas lá dentro, né, do lado de dentro. E eu queria falar também da comunidade, pessoal. A gente está criando uma comunidade de medicina integrativa oncológica para profissionais. Então, pessoal que tem interesse nessa área, o pessoal que já está nessa área trabalhando, quiser entrar nessa comunidade, é uma comunidade onde a gente vai compartilhar conhecimentos na área, a gente vai ter lives de profissionais, tem muitos profissionais bacanas nessa, já na lista ali dessa comunidade. Então a gente vai trocar experiências sobre medicina integrativa oncológica, não só dieta cetogênica, mas tudo isso que eu acabei de falar aqui. E esse pessoal aqui da imersão já está dentro dessa comunidade, né? Automaticamente eles já estão lá dentro. Sejam todos bem-vindos. Eu tenho certeza, daqui a 2 semanas a gente já está preparando tudo para que essa comunidade entre aí a todo vapor e acabe aí com essa mídia que tenta hoje, ontem, não sei, eu não tenho muito tempo, pessoal, para ver redes sociais, mas muita gente chegou no meu WhatsApp hoje me falando de uma publicação em alguma revista, não sei, alguma coisa assim. Então, antes que a indústria farmacêutica, antes que a indústria de alimentos, antes que essa parte que sempre dominou, né, da indústria alimentícia, faça a cabeça de muita gente, né, então que a medicina integrativa, não só oncológica, né, no geral, ganhe forças para que possa combater aí toda essa nuvem negra que se aproxima, né, de vocês tutores, de nós veterinários, que a gente consiga forças, né, que a nossa união seja força e que a gente, através de estudos, compartilhando, né, casos clínicos, informações, tanto da minha rotina quanto a de vocês mesmos, né, vão poder expor ali as dúvidas, assim como eu, e assim como outros profissionais, e trocar experiências. Vai ser muito legal. Estou muito ansiosa por esse é um projeto muito antigo. Eu estava realmente precisando de um tempo para me dedicar a isso, e agora eu tirei. Então, uma coisa que os alunos da turma passada também vão entrar nessa área, tá? de medicina integrativa oncológica, já estão convidadíssimos, e o acesso para vocês, alunos da turma passada, vai ser gratuito. Então vocês estão convidados desde já a participar e a compartilhar a experiência de vocês que já fizeram o meu curso e dos seus pacientes aí que vocês já estão ajudando. Tenho certeza, muita gente, principalmente a Ana aí de Vitória, muita gente legal aí que já está fazendo, a Flavinha lá na Austrália, não sei se ela está aqui, eu nem vi porque muita gente. Então, espero essa turma aí da MedVet, que está revolucionando mesmo, com pensamentos muito além da medicina tradicional, lá nessa área de membros, nessa área fechada aí do Facebook, esse grupo, né, de medicina integrativa oncológica. Tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. A gente vai ter hoje, essa é só a primeira live, tá? De muitas que vão acontecer aí. Então, espero que vocês tenham gostado. Mandem sugestões, pessoal da imersão. Vou estar respondendo as dúvidas de vocês depois, tá? As mais específicas, não se preocupem. E muitas delas vocês vão ver que estão no curso, à medida que vocês vão avançando os módulos. Muitas das dúvidas que eu vi que algumas pessoas colocaram aqui vão ser sanadas ao longo do curso. E se não forem, a gente vai ter um bate-papo para que a gente consiga, né? Tirar essas dúvidas de vocês e fazer com que vocês aí consigam aplicar tudo que estão aprendendo e passar, né, um pouco da experiência de vocês para mim também, para que eu possa aprender com vocês, né? Minha intenção é sempre aprender e vocês sempre me ensinam também muito, assim como os tutores que estão aqui, que sempre me dão feedback de como os seus peludos melhoraram com as minhas dicas. Isso é muito importante para mim, tá bom? Beijo, pessoal, fica com Deus, até a próxima!